Eu sou a Vanessa e fui caçada feito um animal. Eu tinha 24 anos e trabalhava como garota de programa há quase 3. Se você me perguntasse aos 15 anos onde eu estaria agora, eu nunca diria esse endereço. Mas a vida ela tem um jeito estranho de nos empurrar para caminhos que a gente só aceita porque precisa sobreviver. Eu não tinha ninguém por perto para me chamar pelo meu nome, ninguém para perguntar se eu tinha jantado ou se eu estava bem. E no início eu achava que esse meu anonimato era meu escudo, a minha liberdade. Mas o que eu não percebia era que quando ninguém olha para você, você mesma acaba esquecendo do seu próprio valor. Era uma noite de terça-feira e eu estava parada na esquina perto de um bar. Fazia tanto frio que a minha respiração formava nuvens densas no ar. Quando um carro parou devagar na minha frente, um sedã escuro, limpo, nada chamativo. O homem de dentro do carro tinha uns 40 anos. Ele era magro, usava um óculos de armação dourada e uma jaqueta alaranjada meio desbotada. O rosto dele tinha marcas de cicatrizes de acne. Ele sorriu quando abriu a janela do carro, mas o sorriso não chegou aos olhos. Os olhos dele eram pequenos e ficavam quase escondidos atrás das lentes grossas. "Quanto que você cobra pela hora?" ele perguntou. E a voz dele saiu meio arrastada, como se ele estivesse nervoso ou cansado. Eu disse o valor, ele concordou sem hesitar e abriu a porta do passageiro para eu entrar no carro. O carro dele cheirava a pão fresco misturado com alguma coisa metálica, tipo ferramentas guardadas há muito tempo. Quando eu entrei, eu notei que o banco de trás estava coberto por uma lona verde e havia também uma mochila encostada no banco. Eu achei estranho, mas não comentei nada porque a maioria dos clientes tem as suas próprias manias, né? Ele dirigia e ficava o tempo todo em silêncio. Saiu do centro e foi em direção a uma área residencial não muito habitada e que eu não conhecia bem. As ruas estavam vazias porque já se passava da meia-noite. Ele ligou o rádio em volume baixo e colocou uma música para tocar, uma música country que eu também não conhecia. Os dedos dele batiam no volante no ritmo da música, mas ele não cantava junto, só olhava para frente com aquela expressão neutra, praticamente entediado. Então ele estacionou em frente a uma casa de madeira com uma porta vermelha. No bairro, as casas eram praticamente todas pequenas e uma afastada da outra por jardins mais densos. Eu percebi que tinha um trenó de criança encostado na lateral da garagem. Então ele falou que a esposa e os filhos estavam fora e que a gente poderia ficar ali, que seria mais confortável. Eu o segui até a porta. Ele abriu, eu entrei e a casa era uma casa muito bem organizada, tudo no seu devido lugar. Tinha até um cheiro de café vindo da cozinha. Parecia uma casa normal e segura. E foi exatamente por isso que eu nem percebi quando ele trancou a porta e guardou a chave no bolso da calça jeans. Ele perguntou se eu queria alguma coisa para beber, eu disse que não, e ele voltou da cozinha sem nada nas mãos, mas havia algo diferente no jeito dele agora. Ele se movia de uma forma diferente, mais rápido, mais decidido. Foi quando ele sacou uma pistola da jaqueta, apontou direto para mim e disse com uma voz calma e arrastada que eu ia fazer tudo o que ele mandasse, que se eu gritasse, ele atirava, se eu tentasse fugir, ele atirava
e se eu desobedecesse qualquer coisa, ele atirava e deixava meu corpo num lugar onde ninguém poderia me encontrar. Obviamente que naquele momento eu concordei, eu fiquei super apavorada, meu coração quase saiu pela boca, as minhas mãos começaram a tremer. Então ele me levou até o porão. O ar lá embaixo era mais úmido e tinha uma corrente presa na parede. Ele prendeu a corrente no meu pescoço, usando um cadeado que ele tinha na jaqueta. A corrente era curta demais para eu conseguir alcançar a escada. No máximo eu chegava até o meio do porão, onde tinha um colchão velho jogado no chão e com algumas manchas que eu nem quis ficar pensando a respeito. Depois ele saiu, trancou a porta e eu fiquei ali sozinha no escuro, ouvindo o barulho dos passos dele andando no andar de cima. Ouvi a televisão ligar, ele abrir a geladeira, ouvi ele subir a escada para o segundo andar e depois eu não ouvi mais nada. Não sei quanto tempo passou antes dele voltar para o porão. Eu tentei dormir, mas eu não conseguia porque o frio do concreto subia nas minhas costas e a corrente pesava tanto no meu pescoço que eu sentia como se estivesse sendo puxada para baixo o tempo todo. Eu pensei em gritar várias vezes, mas não havia vizinhos perto o suficiente para me ouvirem e isso poderia deixar ele irritado a ponto de atirar em mim. Pensei também em tentar soltar a corrente, mas ela estava presa na parede com parafusos grossos que não se mexiam nem quando eu puxava com toda a minha força. Ele então abriu a porta, acendeu a luz e desceu a escada bem devagar, carregando uma faca de caça com um cabo de madeira que estava gasta pelo uso. Ele também trazia uma garrafa de água e colocou no chão, longe de mim, fora do meu alcance, e disse: "Isso é para depois, se você se comportar." Ele me virou de costas e não disse nada enquanto fazia o que fez. Eu tentei pensar em qualquer outra coisa, mas eu não conseguia. Com os movimentos, a corrente batia contra a parede e fazia um som metálico. Começou a doer bastante, eu cheguei a morder a minha própria mão para não gritar, porque eu não queria que ele soubesse que estava doendo. Chegou uma hora que eu simplesmente parei de lutar contra. Eu deixei o meu corpo ficar mole e eu só esperei que aquilo acabasse. Quando ele terminou, ele subiu a escada sem olhar para trás. A porta se fechou de novo e eu fiquei ali, tremendo, nua, com a corrente ainda presa no meu pescoço. Eu me arrastei até o colchão e tentei me enrolar para me aquecer. E em algum momento eu acabei dormindo ou desmaiei, não sei direito. Quando eu acordei, havia um prato de plástico com 2 pedaços de pão perto de mim. A água também estava ali agora no meu alcance. Eu bebi tudo de uma vez e comi o pão porque eu estava com bastante fome. Depois de um tempo, ele desceu de novo. Não havia janelas no porão, então eu não sabia se era dia, se era noite. E dessa vez ele trazia as minhas roupas dobradas. Jogou as roupas perto de mim e pediu para eu me vestir, porque íamos dar uma volta para um lugar bonito e especial que ele tinha. Ele falava como se estivesse me convidando para um passeio romântico, como se nada daquilo tivesse acontecido. Havia até um tom de entusiasmo na voz dele, como se ele estivesse realmente animado com aquilo. Eu me vesti, tremendo tanto que mal conseguia fechar o zíper da calça. Ele destrancou o cadeado e a corrente caiu no chão. Lá fora ainda estava escuro.
mas o dia já estava começando a amanhecer. Tinha neve fresca que cobria o chão e o para-brisa do carro dele. Durante o tempo de deslocamento, ele só olhava para frente, de novo com aquela expressão neutra, de entediado. Em algum momento do trajeto, eu olhei para a porta do carro para ver se estava trancada, na esperança de abrir e pular do carro. Mas ele percebeu, porque ele colocou a mão no bolso da jaqueta, onde eu sabia que a arma estava, e ele balançou a cabeça devagar, como se dissesse: nem pense nisso. Ele dirigiu por 30 minutos até chegarmos num aeroporto pequeno. Não era o aeroporto principal da cidade, era um bem menor, com um hangar de metal enferrujado e alguns aviões velhos estacionados na pista. Ele parou o carro perto de um avião pequeno. Um avião que era vermelho e branco e tinha um número pintado na cauda. Também tinha arranhões na fuselagem, como se tivesse batido em galhos várias vezes. Eu criei coragem e perguntei mesmo com a voz trêmula para onde nós iríamos. E ele respondeu que era para o chalé dele. Disse que ficava um pouco longe, no meio da floresta, mas que era um lugar muito bonito, tranquilo e que eu ia amar conhecer. Olhei em volta procurando alguém que pudesse me ajudar, mas não tinha absolutamente ninguém naquele lugar. Infelizmente era só nós dois. Subi no avião super nervosa. Havia apenas 2 assentos na frente e um espaço de carga atrás que estava coberto pela mesma lona que eu tinha visto no carro. Ele me fez sentar no assento do passageiro, colocou o cinto em mim e depois ele se sentou no assento do piloto e começou a mexer ali nos controles de uma forma mais mecânica e até precisa, como se ele tivesse feito aquilo já 1000 vezes. A hélice então começou a girar devagar, depois mais rápido, e o avião começou a se mover na pista. O voo ele foi longo e silencioso. Ele pilotava com as mãos firmes, olhando para frente sem dizer sequer uma palavra. Eu estava achando aquilo tudo muito estranho, mas eu estava confiando que se eu não fizesse escândalo e fizesse tudo o que ele pedia, ele ia me soltar uma hora. Lá embaixo não havia estradas e nem casas. Tinha sinal nenhum de civilização, só uma floresta infinita e montanhas ao longe. Um tempo depois eu olhei para ele de canto de olho, e ele parecia bem mais relaxado, quase feliz. Havia um sorriso pequeno no canto da boca dele, e ele assobiava baixinho uma melodia. De vez em quando, ele olhava pela janela como se estivesse procurando algo específico lá embaixo. De repente, ele me perguntou se eu caçava. Falei que não, e daí ele disse: eu caço desde criança. Meu pai que me ensinou, já peguei todo tipo de animal, mas o mais difícil é caçar no inverno, porque os animais ficam espertos, sabem onde se esconder. Tem que ter muita paciência e tem que saber o momento certo. Ele falava como se estivesse dando uma aula, com aquele tom professoral que algumas pessoas usam quando querem parecer importantes. Eu não respondi nada, só continuei olhando para a janela e tentando memorizar o caminho, mas tudo parecia igual. Era só árvores, neve e mais árvores. Depois de mais ou menos uns 45 minutos, ele começou a descer. Não havia pista de pouso, só um campo aberto cercado de pinheiros altos. Ele pousou o avião e quando o motor desligou, o silêncio era absoluto. Ele disse: chegamos, e havia algo diferente na voz dele de novo. Ele parecia bem mais excitado e animado.
Isso me fez querer gritar e fugir o quanto antes. Quando íamos descer, ele retirou a arma da jaqueta e apontou para mim. Disse que não queria atirar em mim, então era para eu me comportar. Olhei em volta e vi a uns 50 metros de distância uma estrutura pequena de madeira entre os pinheiros. Era um chalé. Ele realmente existia. Parecia habitado, cuidado, como se ele viesse ali com frequência. Com uma mão ele segurava a arma apontada para mim e com a outra ele pegava a mochila e a lona do compartimento de carga do avião. Ele pediu para eu caminhar na frente dele em direção ao chalé e ele me seguia. Depois tirou uma chave do bolso da jaqueta, destrancou o cadeado e entramos no chalé. Por dentro, o chalé ele era simples, mas estava cheio de cabeças de animais empalhados, provavelmente os animais que ele tinha pego nas caças. O chalé cheirava a fumaça misturado com mofo. Havia manchas escuras no chão de madeira perto da cama que pareciam ter sido esfregadas, mas não saíram completamente. Ele trancou a porta por dentro, guardou a chave no bolso e depois pegou uma arma diferente, eu acho que era um rifle, e apoiou contra a parede ali perto da janela, onde eu podia vê-la o tempo todo. Ele acendeu a lareira com algumas madeiras secas que estavam numa caixa ao lado, e o calor começou a se espalhar por todo o ambiente. Ele se aproximou de mim, eu dei um passo para trás e fui dando passo para trás até minhas costas baterem na parede de madeira. O que aconteceu depois durou horas. Ele não tinha pressa. Dessa vez estávamos sozinhos, no meio do nada, e ele sabia disso. Eu tentei me desligar de novo, como tinha feito no porão, mas agora era mais difícil porque a luz que entrava pela janela iluminava tudo. Eu via a fumaça subindo da lareira, eu via a sombra dele contra a parede se movendo em ritmos que me deixavam enjoada. Aquele homem era tão estranho e eu estava com tanto medo. Então, no momento de lutar pela minha vida, eu empurrei ele e, chorando, eu pedi por favor para que ele parasse, que me deixasse ir embora, que eu tinha feito o que ele queria até aquele momento, mas que era para ele me soltar e que eu não contaria nada para ninguém. Então ele parou imediatamente, levantou, foi até a janela, ficou olhando para a floresta com as mãos nos quadris, respirando fundo como se tivesse acabado de fazer exercício. E eu fiquei ali na cama, tremendo, olhando para o teto, esperando que agora acabasse de verdade. Então ele pegou a pistola e voltou. E daquela vez foi pior. Ele estava mais agressivo, quieto, mas agressivo. E ele se esfregava em mim, apontando a arma para minha cabeça. O suor dele caía sobre mim e ficava cada vez mais enjoada. Era uma mistura de nojo com medo. Quando finalmente terminou, pela segunda vez, ele se vestiu, pegou uma garrafa de água da prateleira e bebeu metade de uma vez só. Não me ofereceu nada. Então ele pediu para eu me levantar e vestir a minha roupa. Eu peguei as roupas que estavam no chão, me vesti. Ele ficou esperando com os braços cruzados, olhando pela janela. Agora tira tudo de novo, ele disse sem olhar para mim. Eu congelei e perguntei: o quê? Mas você acabou de mandar eu colocar.
E ele respondeu: eu sei que eu mandei, agora estou mandando tirar. Então eu tirei as minhas roupas, fiquei ali parada, nua, tremendo no meio do chalé, enquanto o calor da lareira esquentava de um lado do meu corpo e o ar frio da janela mal vedada congelava do outro. Ele pegou o rifle que estava apoiado na parede e verificou se estava carregado. Então abriu a porta, me empurrou nua para fora do chalé e imediatamente eu já comecei a bater os dentes de tão congelante que estava. Então ele me disse: você não queria ir embora? Então você tem 5 minutos para correr o mais longe que conseguir. Depois eu vou atrás de você. Dava para sentir o entusiasmo na voz dele, como se ele estivesse prestes a fazer algo que realmente adorava. Nessa hora, eu fiquei meio sem entender o que aquilo significava e continuei parada, olhando para ele segurando aquele rifle apontado para mim, até que ele começou a fazer uma contagem regressiva. 4 minutos e 40 segundos, 4 minutos e 35 segundos. E então tudo se encaixou de uma vez. Ele nunca teve intenção de me deixar ir embora. O chalé não era um refúgio, era só mais um lugar para ele fazer o que quisesse antes do que realmente importava. O rifle, a floresta sem fim, o jeito que ele tinha falado sobre caça no avião, sobre ser difícil caçar no inverno, de ter que esperar o momento certo. Ele não estava me soltando, ele estava me caçando. Então eu comecei a correr desesperadamente e gritava em busca de alguém, uma casa ou uma estrada por perto. Cada segundo que eu corria era uma mistura de esperança e a certeza de que eu estava apenas sendo vigiada. A neve estava um pouco funda, então cada passo era mais pesado. Às vezes eu tinha que usar as mãos para me puxar para frente. Eu não sabia para onde estava indo. Só corria se afastando do chalé, se afastando dele, se afastando daquela voz calma que contava os minutos como se fosse um jogo. Olhei para trás uma vez só. Ele estava parado na varanda do chalé, segurando o rifle, olhando através da mira na minha direção. Ele não estava com pressa. Estava só ali, observando o meu rastro, esperando, saboreando. Eu continuei correndo. Meu corpo todo tremia tão forte que eu mal conseguia me manter em pé. As árvores pareciam todas iguais. Eu não sabia se eu estava indo em direção reta ou em círculos. Eu tropeçava nos galhos que se escondiam pela neve. Então eu ouvi o primeiro estalo. Foi agudo como um galho quebrando, mas muito mais alto. Ecoou pela floresta inteira, fazendo os corvos que eu nem sabiam que estavam ali levantarem voo de repente num bando barulhento. E então outro estalo. Só que mais perto agora. Um pedaço de casca de árvore explodiu aos poucos centímetros da minha cabeça. Eu levantei e saí correndo de novo. Eu respirava rápido demais. Meu peito subia e descia sem controle. A minha pele já estava ficando roxa e azulada por conta do frio. Ali não havia plano, não havia esperança, não havia nada além do instinto básico de sobrevivência. Mais um estalo. Dessa vez eu senti. A dor subiu como um raio pela minha coxa. Eu caí de bruços na neve. O impacto tirou totalmente o ar dos meus pulmões. Eu tentei levantar a perna, mas ela não sustentou o meu peso. Então me arrastei usando os cotovelos, deixando um rastro duplo na neve branca, um de sangue
outro das marcas dos meus braços. Eu não olhava para trás porque eu não queria saber quão perto ele estava. E então ele apareceu entre as árvores. Parou a poucos metros de mim. O rifle estava apoiado no ombro dele, apontando para o meu peito. Ele inclinou a cabeça para o lado, observando, estudando, como se estivesse admirando um servo abatido. Eu olhei para os olhos dele atrás daquelas lentes grossas dos óculos. Era um olhar pequeno e vazio. Ele não disse nada. Eu também não. Até porque, o que eu diria? Ele não buscava um diálogo, ele buscava um desfecho. Com a bota, ele pressionou meu ombro contra o gelo, garantindo que o alvo não se movesse mais. Ali, caída na neve, eu entendi que para ele eu nunca tive um nome, uma história ou uma alma. Eu era apenas o rastro de sangue que ele seguiria no mapa para buscar o seu próximo prêmio. O silêncio da floresta foi interrompido pelo último estalo, pelo som da precisão que ele tanto treinava. Eu sou a Vanessa, e isso foi a última coisa que vivi. Esta narrativa foi inspirada no caso de Robert Christian Hansen, conhecido como Butcher Baker, açougueiro padeiro. Robert foi um serial killer americano que atuou em Anchorage, Alaska, entre 1972 e 1983. Dono de uma padaria local, Hansen era casado, tinha 2 filhos e mantinha uma reputação de homem trabalhador e cidadão respeitável. Durante mais de uma década, Hansen sequestrou, estuprou e assassinou pelo menos 17 mulheres, embora investigadores acreditem que o número real possa chegar a 30 vítimas. A maioria de suas vítimas eram trabalhadoras do sexo. O modus operandi de Hansen era singular e aterrorizante. Ele oferecia dinheiro às mulheres, as sequestrava sob ameaça de arma, as levava para sua casa onde as estuprava e então as transportava em seu avião particular para áreas remotas da floresta do Alasca. Lá, ele as soltava nuas e as caçava com um rifle Ruger Mini 14, como se fossem animais selvagens. Hansen era um caçador experiente e usava essas habilidades para stalking humano. Em junho de 1983, uma adolescente de 17 anos chamada Cindy Paulson conseguiu escapar enquanto Hansen preparava o avião para levá-la. Paulson foi até a polícia e identificou Hansen, seu veículo e até o número da cauda do avião. Em 1984, após busca em sua residência, aeronave e veículos, a polícia encontrou um mapa de aviação marcado com XCS indicando onde ele havia enterrado suas vítimas. Também encontraram joias e pertences das vítimas guardados como troféus. Hansen foi condenado a 461 anos de prisão mais prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, mas morreu em 2014, aos 75 anos, no Alaska Regional Hospital, devido a causas naturais relacionadas a problemas de saúde persistentes. O caso inspirou o filme The Frozen Ground, 2013, estrelado por Nicolas Cage e John Cusack. A história apresentada anteriormente é fictícia, criada para fins narrativos, inspirada nos padrões documentados do caso real de Robert Hansen. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.